Olá, boa noite, graça e paz aos corações. Muito obrigado por estar nos assistindo nesta noite. E nós estamos aqui mais uma vez para transmitir a nossa live e queremos desde já fazer uma oração para nós pedirmos a Deus que Ele venha a nos abençoar e a guardar as nossas vidas. Vamos orar, feche seus olhos e possamos interceder por nossa cidade, por nosso país, Pai do Senhor Auricélio, Pai do Senhor Camila, Marcelo, Maria Eduarda, Arthur, que Jesus venha abençoar vocês. Então vamos orar, em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos interceder uns pelos outros para o nosso Deus agir nas nossas vidas. Vamos orar, feche seus olhos. Maravilhoso Pai, bendito e excelso Deus, neste momento de oração, nós agradecemos por estarmos na Tua presença, Senhor. Louvamos Teu nome por podermos estar conectados uns com os outros de forma virtual, mas com a Tua presença, pois Tu és onisciente, Tu preenches todos os locais, Tu estás, meu Senhor, em todo lugar, e louvamos a Ti por isso, pois o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Vem nos abençoar nesta noite, meu Deus, e que possamos, meu Senhor, ser direcionados pelo Teu Santo Espírito, para que o Teu nome mais e mais seja glorificado. Assim nós oramos neste momento e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar aqui minha esposa, ela vai trazer aqui um louvor. Brena. Pelo nome, diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes, põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Ao mar, a que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, pra Ele. O que fazer se antes de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar e orar contrito, adorar e prostrado ficar rendido. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Ao mar, a que te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros no céu, chama pelo nome.
alma, aqui te detenhas, dá forma aos montes, soprou em minhas narinas a vida, te devo a Ele, sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus que nós estamos aqui. Meu nome é Vilas Júnior e hoje nós vamos trazer uma mensagem sobre quem eu sou. Nós temos que procurar sempre estar nos fortalecendo na palavra do nosso Deus. Então, nós temos que estar meditando na Bíblia, naquilo que o Senhor nos diz através da sua palavra, para nós não perdermos o rumo, para nós não perdermos principalmente a esperança em dias difíceis. E hoje nós estamos aqui para poder trazer essa palavra para o teu coração. Desde já, quero agradecer aos irmãos e às irmãs que estão nos acompanhando, que Jesus venha a abençoar vocês de uma forma maravilhosa. Faço aqui o pedido para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Ele vai estar, essa live vai estar amanhã lá disponível. É só você procurar Missão de Fé Passaré e você pode também ir na bio do nosso perfil, que o link estará lá. Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão, né? Quem eu sou? Quem nós somos? Para onde nós estamos indo? Essa é uma dúvida em que as pessoas elas podem ter na sua mente, né? Na sua cabeça. Então nós temos que buscar principalmente respostas na Bíblia para podermos entender, né? Qual o nosso propósito. Abra aí a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Versículo 1.
Bendito seja o Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Segure a sua Bíblia, mantenha na mão para você poder ir acompanhando as referências. Então, essa é uma pergunta que deixo para você fazer a si mesmo, né? Uma auto-pergunta. Quem eu sou? Quem você é? Para onde você vai? Qual é o teu propósito aqui? Porque se você não tiver propósito aqui, infelizmente, a tua caminhada ela será vã. Então, sabermos quem somos e quais são os nossos valores, aquilo que defendemos, quais são os nossos princípios e que nós temos convicção, irá nos ajudar a tomar decisões certas para chegar ao nosso maior objetivo, a salvação. Então, você está na vida cristã, você recebeu Jesus na tua vida, você foi até a frente na tua congregação para receber aquela oração, fazer a oração do pecador, mas fica a principal pergunta: por que você fez isso? Qual foi o propósito? Qual é o teu maior objetivo? Porque nós temos que entender que o objetivo maior do crente é a salvação, é chegar no céu. Se nós perdermos a nossa salvação, se nós não alcançarmos a nossa salvação, então, infelizmente, nós não teremos êxito na nossa caminhada. Paulo diz que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. E essa parece até um paradoxo, correr com paciência, denota a ideia, traz para nós o pensamento de que você tem que ser cuidadoso naquilo que você faz. Mesmo que seja uma carreira, mesmo que seja uma corrida, mas você tem que ter cautela, você tem que chegar lá de uma forma paciente, porque senão você pode perder o objetivo final. E o objetivo final do cristão, diria eu e você, é a salvação. Não há como nós estarmos na igreja se não for por causa da salvação. Então, tem um louvor da cantora Fernanda Brum, que ela diz nesse louvor, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas vamos ficar só nessa primeira parte. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vejo algumas pessoas criticando a letra desse louvor, né? Principalmente esse pedaço. Mas, assim, eu não vejo que é totalmente errado. Agora nós temos que entender qual é a perspectiva que nós vamos entender o que a Bíblia diz que nós somos. Essa é a questão principal. Não é apenas dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque vai existir dois tipos de pessoas. Aquelas que estão com Deus, aquelas que buscam fazer a vontade de Deus, e aquelas que não buscam, aquelas que não conhecem Deus, aquelas que não conhecem Jesus. Então vai haver duas perspectivas para essa colocação. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Primeiro, para as pessoas que não têm Deus, sem Deus. E segundo, para as pessoas que têm Deus. Para esses dois grupos de pessoas, realmente a Bíblia vai dizer quem elas são. Realmente a Bíblia vai mostrar quem essas pessoas são. Então vamos lá. Primeiro, da perspectiva da pessoa que não tem Deus, da pessoa que não tem Jesus na vida. Então, o que a Bíblia diz que você é, se você não tem Cristo? Primeira coisa, a Bíblia vai dizer que você é pecador. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas sabemos que aqueles que confessam Jesus na sua vida, que são chamados pelo Salvador, essas pessoas têm a justificação de Deus na sua vida. Os seus pecados são perdoados. A sua culpa, ela é agora transferida para o Cordeiro de Deus. Então a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas que não têm Deus pecadoras, aquelas pessoas. Segunda coisa que a Bíblia vai dizer de quem não tem Deus, de quem não tem Jesus, que essas pessoas estão mortas. E aí não sou eu que digo, não é nenhum pastor que diz, é a Bíblia Sagrada. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, dirá assim: estando nós ainda mortos
em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, as pessoas que não têm Jesus, que ainda não foram vivificadas por Cristo, elas estão mortas. Não mortas fisicamente, lógico, estão mortas espiritualmente. Elas estão em uma vida de pecados, de delitos contra Deus, que as deixam mortas espiritualmente. Terceira coisa que a Bíblia vai dizer, que as pessoas sem Jesus, elas são filhos da ira. Todo aquele que não tem Cristo é filho da ira. Também Efésios capítulo 2, versículo 3. Paulo diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, quem não tem Jesus é filho da ira. Filho da ira de qual ira? Da ira de Deus. E, continuando, quem não tem Cristo, a Bíblia diz que é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, quem não tem Cristo na vida, infelizmente, é escravo do pecado. Mais uma categoria, mais uma nomenclatura que a Bíblia vai utilizar para aqueles que não têm Deus. São pessoas perdidas. Lucas capítulo 19 e versículo 10, que diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quem não tem Jesus está perdido, necessitado de salvação, necessitado de Deus, necessitado de receber o perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Outra coisa que a Bíblia vai falar de quem não tem Deus é que essas pessoas são inimigas de Deus. Tiago capítulo 4 e versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Toda pessoa que ama o mundo é inimiga de Deus. Toda pessoa que ama o sistema mundano, secular, é inimigo de Deus. Tanto faz se tiver recebido ou não tiver recebido Jesus. Mesmo as pessoas que estão na igreja, que estão ocupando espaço dentro de uma congregação, se elas amam o mundo, elas são inimigas de Deus. E isso tem que ser muito bem intencionado, tem que trazer muito bem para a consciência, porque se amamos o mundo deliberadamente, nós nos constituímos inimigos de Deus. É a Bíblia Sagrada que vai dizer isso. Sem Deus, são pessoas condenadas. João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O texto que nós fizemos a leitura no início, lá de Romanos capítulo 8, versículo 1, dirá, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então não há condenação para quem está em Cristo. Quem não está com Cristo, infelizmente, o que resta para a sua vida é a condenação eterna, porque já está julgado pelas suas próprias ações, porque não quer saber de Deus, porque nega a salvação do Senhor. Louvado seja Deus. E para não se estender muito, são muitas coisas que a Bíblia vai dizer acerca de quem não tem Deus. Vou ler aqui um texto com você, mais um. Também em Romanos, mas agora no capítulo 1. Se você quiser acompanhar, capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, do versículo 28 até o versículo 31. Olha o que a Bíblia diz de quem não tem Deus, de quem não tem a Jesus. Vai dizer assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais,
insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso é o que a Bíblia vai falar de alguém que não tem Jesus na vida. Aí você pode pensar, meu Deus, é tudo isso que a Bíblia diz acerca de uma pessoa que não tem Deus? Realmente, é tudo isso e tem mais algumas coisas. Então a pessoa que não tem Deus, ela pode dizer também, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E quem você é? Pecador, destituído da glória de Deus, condenado, filho da ira, pérfido, desobediente, insubordinado, tudo isso a Bíblia vai dizer que você é. Então você tem que atentar para o chamado de Deus, para o Senhor, trazendo você para a presença dele. A pessoa não pode rejeitar a Deus, desprezar o chamado de Deus. Mas as pessoas que andam com Deus, a Bíblia também diz algo sobre essas pessoas. A Bíblia vai dizer quem elas são. Glória a Jesus. Primeira coisa, Romanos capítulo 8 e versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o que a Bíblia diz que você é? Filho de Deus, filha de Deus. Segunda coisa, Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então a Bíblia diz que quem está com Deus é mais que vencedor, mais que vencedora. Quem está com Deus. Quem está com Deus também, a Bíblia diz que é sal da terra, Mateus capítulo 5, versículo 13. A Bíblia dirá também que quem está com Deus é luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Bendito seja o Senhor. O que a Bíblia diz mais daquelas pessoas que estão com Deus? Elas são amadas do Pai. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Se você está com Cristo, se você anda com Jesus, saiba que você é amado de Deus. Que você é amada de Deus. Bendito seja o Senhor. E mais aqui para encerrarmos também, porque são muitas coisas. 1 Pedro capítulo 2. Versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz que você é. Capítulo 2, versículos 9 e 10. A Bíblia dirá assim: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Jesus. Você é geração eleita do Senhor. Povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Então você que tem Cristo também pode dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas vamos lá. O que você pode ser mais? Quem tem uma identidade bem definida é como uma árvore com raízes profundas. E é isso que você tem que ter. Você tem que ter uma identidade bem definida. O que eu acho interessante acerca das raças, das etnias que tem pelo mundo, é que é fácil você identificar certos tipos de povos. Quando você encontra alguém com os olhos bem fechadinhos, você dirá que aquela pessoa ela é oriental, ou chinesa, ou coreana, ou japonesa. Quando você encontra alguém com uns 2 metros de altura, bem loiro, dos olhos claros, você vai dizer que ou é um alemão ou é um americano. Então, as raças, as etnias, têm algo característico no seu fenótipo que demonstra quem elas são. Então, um crente em Jesus, por mais diferente que seja um do outro,
mas o Espírito Santo que habita na nossa vida vai trazer características que vai marcar uma identidade bem definida na nossa vida. Para onde nós andarmos, para onde nós estivermos, as pessoas reconhecerem que nós somos filhos e filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que ter uma identidade bem definida. Eu acho lindo quando Daniel chega na corte da Babilônia com seus 3 amigos. E lá no capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olhe como é lindo isso. Olhe como é maravilhoso. Daniel, ele tinha uma identidade bem definida. Ele propôs no seu coração não se contaminar com aquelas coisas, com aqueles manjares, com aquilo que representava o reino da Babilônia. Ele pensou: eu estou aqui, mas eu não sou obrigado a ser igual a essas pessoas. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você caminha, no seu bairro, na sua vizinhança, você está lá, mas Deus te colocou para você ser luz do mundo e sal da terra. Não para parecer com as outras pessoas, mas para ser parecido com Jesus. Proponha isso no teu coração. Não se contaminar com aquilo que está ao seu redor. E assim como Deus foi com Daniel e concedeu que ele alcançasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, assim também Deus fará conosco. Fará com que alcancemos graça e misericórdia para as pessoas, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Daniel não se contaminou. Eu e você também precisamos ter uma identidade bem definida. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, Jesus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Isso é o que acontece com quem tem uma identidade bem definida. Essa pessoa tem a sua casa espiritual edificada sobre a rocha, porque ouve as palavras de Jesus, porque coloca em prática as palavras de Jesus. E isso faz com que a sua identidade cristã seja bem definida diante do mundo. Glória a Deus. Então temos que conhecer a nós mesmos. Para que você tenha uma identidade bem definida, você tem que se conhecer. Há um livro chamado A Arte da Guerra, de um autor chinês chamado Sun Tzu. E o Sun Tzu, na sua obra, dirá assim: se conheces o teu inimigo e não te conhece a ti mesmo, em uma batalha, a chance de perder e de ganhar serão idênticas. Se conheces o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo, em 100 batalhas sairá vencedor. Preste atenção. Se você conhece o teu inimigo, e aqui é o diabo, é o pecado, é o sistema do mundo, e você conhece a si mesmo, você sabe quem é, você tem uma identidade bem definida, você entra na batalha já sabendo que vai ganhar, porque você conhece o inimigo e conhece a si mesmo. Você sabe dos seus limites, você sabe até onde pode chegar. José, quando estava lá no Egito, quando ele foi ser servo de Potifar, ele sabia, ele conhecia a si mesmo, assim como ele conhecia o seu inimigo. Ele sabia que o seu inimigo iria investir contra a vida dele. E a mulher de Potifar estava ali todo dia chamando, deita-te comigo, mas ele resistiu, até onde ele sabia que era o limite dele. Ele conhecia a si mesmo. E quando aquela mulher mandou os seus empregados todos saírem, e ficou sozinha com José, José sabia que ali era o seu limite. Ele não poderia ir além.
Se ele esperasse, ele iria cair no pecado. Então o que ele fez? Mesmo sem roupa, deixando ali as suas vestes, ele correu e não esperou, porque ele conhecia a si mesmo. Ele sabia que tinha chegado no seu limite e estava na hora de fugir. A Bíblia diz: resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Mas se o diabo não fugir de você, fuja dele. É melhor você fugir do que cair em pecado e cair em desgraça e cair no desagrado de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, primeira coisa, para você conhecer a si mesmo. Quais são os teus pontos fortes? Todos nós temos pontos fortes. E temos que saber identificá-los para nós investirmos nesses pontos fortes. Primeira coisa, quais são os pontos fortes? Quando conhecemos nossos talentos e nossos pontos fortes, nossa confiança aumenta. Toda pessoa que sabe dos seus limites, toda pessoa que sabe ali das suas limitações, tem autoconfiança, porque sabe até onde pode chegar. Então Deus te convoca, Deus te exorta a você conhecer os talentos que Ele tem colocado na tua vida, para você conhecer os teus pontos fortes e você usar isso ao teu favor, e você usar isso em benefício da tua vida espiritual. Bendito seja Deus. Façamos uma autoanálise. O que Deus já tem colocado na minha mão? O que Deus já tem colocado para eu fazer na obra dele? Então identifique isso. Identifique tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão, tem colocado na tua vida. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, as pessoas estavam ali criticando Paulo. Porque eles dizem, o texto vai falar assim, porque eles dizem, as cartas dele, de Paulo, são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra desprezível. Então, as pessoas estavam dizendo, as cartas de Paulo podem ser até fortes no seu conteúdo, mas ele mesmo, a presença dele é fraca, sua presença corporal, suas palavras são desprezíveis. Mas será que Paulo pensava assim? Isso é o que as pessoas pensavam de Paulo. Isso é o que as pessoas pensavam que Paulo era. Ele é pequenininho, ele é franzino, sua presença física é fraca, mas Paulo ele tinha um outro pensamento acerca dele próprio. Na mesma carta, no capítulo seguinte, o 11, versículos 5 e 6, Paulo diz assim, ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Olha como Paulo começa. Tem os apóstolos que andaram com Jesus, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Simão, Zelote, todos estes foram apóstolos que estiveram com Jesus, mas eu julgo, Paulo dizendo, que em nada eu tenho sido inferior. Então, primeira coisa, a autoestima de Paulo era lá em cima. Por mais que as pessoas o criticassem, por mais que as pessoas falassem algo sobre ele, que ele não tinha presença física, que as suas palavras não tinham nenhum tipo de efeito, mas ele próprio dizia para si mesmo, eu também sou apóstolo de Jesus. E mais, ele vai dizer assim, pois ainda que seja rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Antes, por todos os modos, isto vos tenho demonstrado em tudo. Então Paulo primeiro vai pensar, eu não sou inferior a nenhum apóstolo. Mesmo que ele tenha visto Jesus pessoalmente, tenha andado com Cristo no seu ministério aqui na terra, mas eu não sou inferior a eles. E mais, mesmo que eu seja rude nas palavras, mas contudo não sou rude na ciência. Então Paulo estava dizendo aqui, eu tenho mais conhecimento que todos eles. Eu tenho mais conhecimento do que aqueles que me apontam. Eu tenho mais conhecimento do que aqueles que me menosprezam. Eu tenho mais conhecimento do que todos aqueles que apontam o dedo para mim para dizer que eu não sou apóstolo. Isso era o que bastava. Paulo não estava interessado no que as pessoas entendiam ou pensavam sobre ele, não. Paulo ele estava interessado é que ele era apóstolo de Cristo. Paulo estava interessado que ele era superior em conhecimento a muitas outras pessoas. E isso, ele dava graças a Deus, ele dava glória a Jesus por causa desse chamado. Paulo vai dizer algo muito interessante na carta aos Filipenses, capítulo 3.
do versículo 7 ao 11. Acompanhe. Filipenses, capítulo 3, do 7 ao 11. Paulo dirá assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de modo algum alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo ele vai dizer: tudo o que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu sabia antes, eu considero como perda para eu ter a Cristo. Então Paulo ele não se considerava pequeno, ele não se considerava menor do que ninguém. Ele sabia dos seus limites, ele sabia da capacitação que Deus havia dado para ele. E é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que buscar. Nós temos que procurar saber quais talentos Deus colocou na minha vida, quais talentos colocou na tua vida, e use isso a teu favor. Fortaleça. Glória a Deus. Procure se fortalecer na presença do Senhor, para que você possa alcançar mais e mais a sublimidade de Deus na tua vida. Louvado seja o Senhor. Então, primeira coisa, quais são os teus pontos fortes? Segunda coisa, quais são as suas fraquezas? Se você identifica os pontos fortes, você também tem que procurar identificar quais são as suas fraquezas. Nossas fraquezas são como ferrugem, que vão se espalhando e corroendo aos poucos. Se você não trata de minimizá-las ou de até mesmo acabar com elas, infelizmente, como uma ferrugem, as suas fraquezas irão corroer a tua vida espiritual. Você tem que procurar identificar essas fraquezas e mais minimizá-las, mais e mais buscar se fortalecer no Senhor, para que as fraquezas não venham a tomar conta da tua vida. Nós não podemos deixar as nossas fraquezas dominarem as nossas vidas. Nós temos que buscar nos fortalecer mais na presença do Senhor. Em Romanos capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Então Paulo está dizendo, qual é o ponto fraco? Primeiro, a fraqueza da minha carne. Segundo, eu apresentava os meus membros como servos da impureza e da iniquidade. Mas agora eu vou reverter essa situação. Eu irei reverter esse quadro. E os meus membros, que eram servos da iniquidade e da impureza, agora serão servos da justiça para a santificação. Bendito seja Deus, glória a Jesus. É isso que você tem que identificar. Qual é a tua fraqueza? E trabalhar para que você não venha a sucumbir diante dela. Louvado seja o Senhor. Por mais que nós venhamos a ter algum tipo de fraqueza, mas Cristo é maior do que tudo na nossa vida. O Espírito Santo, ele entra na nossa vida para nos fortalecer. O próprio Paulo também em Romanos é uma carta bela. Se você pudesse, todo dia era para ler a carta de Paulo aos Romanos. Igual como Lutero fez, ele transcreveu ela toda. Escreveu tantas vezes a carta aos Romanos, que ele já sabia ela de cor. Por isso que ele vai dizer, ele vai contra o pensamento religioso da época, que a salvação era pelas obras, e ele vai gritar em alto e bom som. Não, a salvação é pela fé, porque é o que Deus diz na carta aos Romanos.
Então você tem que procurar identificar as tuas fraquezas. E Paulo diz em Romanos 7, 22 e 23, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo vai dizer, eu identifico na minha vida uma fraqueza, são os meus membros, é o meu corpo vendido para a lei do pecado, mas maior é Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a glória, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Identifique as tuas fraquezas e trabalhe em cima delas, para que Deus venha a acabar com elas, a fazer com que desapareçam da tua vida. Paulo diz em Romanos 8 e 6, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo que você esteja fraco, mas se você estiver na dispensação do Senhor, se você estiver buscando a glória de Deus na tua vida, o Espírito Santo irá te auxiliar. O Espírito Santo irá fazer com que você agora venha a buscar somente a Deus. E mesmo que você não tenha mais forças para orar, Ele irá fazer isso por você, até com gemidos inexprimíveis, para que você tenha como interceder por você mesmo diante de Deus. Bendito seja o nosso Senhor. Paulo também diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículos 42 e 43. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Todos nós temos fraqueza, mas chegará o dia em que isso vai passar. Chegará o dia em que Deus, ao tocar a sua trombeta, chamando a igreja para encontrar com Cristo nos ares, vai transformar este corpo de pecado em um corpo glorioso para estar com o Senhor. Então você semeia na ignomínia, mas vai ser ressuscitado em glória. Você semeia na fraqueza, mas é ressuscitado em poder. Paulo, ele via na sua fraqueza um espinho na carne, e ele dizia que isso o enfraquecia, que isso fazia com que ele não estivesse plenamente à disposição do Senhor. E foi orar a Deus, Senhor, tira de mim, Senhor, esse espinho. E orou uma, e Deus disse não. E orou duas, e Deus disse não. E na terceira vez, quando ele vai orar, Deus vai dizer para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. E Paulo diz, segundo aos Coríntios 12, 9, por isso, de boa vontade antes, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Deus é muito maravilhoso. Deus é muito bom. Deus é tremendo, igreja. Você tem que buscar mais a presença de Deus. Mesmo que você se sinta fraco, mas saiba que Deus é aquele que te fortalece. Saiba que Deus é aquele que aperfeiçoa a tua fraqueza no poder dele, para que você seja fortalecido. Então, mesmo que você se sinta fraco, mas a graça de Deus, a graça de Jesus basta para você. Terceira coisa, quais são? Então, você identifica seus pontos fortes, você identifica os seus pontos fracos, e agora você vai dizer, qual é a minha meta? Qual é a meta? Eu acho muito difícil alguém pegar um Uber e dizer para o motorista, para onde você vai, né? Não, Uber não, porque o Uber você tem que colocar o seu destino antes de de chamar, né? Um táxi, pronto. Você vai chamar um táxi. Deu com a mão, o táxi parou e o motorista pergunta para você, para onde que você quer ir? Você não sabe, você vai dizer para ele, não, fique dando voltas até acabar o combustível. Acho que ninguém vai dizer isso. Ninguém vai sair de casa sem ter um objetivo final, um destino final, um local para onde queira ir. Assim também somos nós na vida cristã. Se você não tiver um destino, se você não tiver um local, uma chegada, você não vai para lugar nenhum. Quem tem metas definidas não fica andando em círculo.
Não fica rodeando, de jeito nenhum, porque sabe aonde quer chegar. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo escreve assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então não deixe o passado ficar te entrelaçando e te puxando para trás. Não, o passado fica para trás. Você tem que ir agora para frente, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para isso que Deus te chama. Não é para estar olhando por retrovisores, mas é para olhar somente para frente. O que ficou para trás, atrás deve ficar. Deus te chama para você olhar para frente. Você tem que ter meta, você tem que ter objetivo para chegar em algum lugar. Quem tem metas definidas não é influenciado negativamente. Somente quem não tem um propósito bem definido na sua vida, que não vai ter convicção de fé. E vai ser aí influenciado negativamente por outras pessoas. Paulo escreve, 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você tem convicção, se você sabe aonde você quer chegar, não é qualquer pessoa que vai te influenciar negativamente, porque você só dá ouvido à voz do Espírito Santo na tua vida. Você não vai dar ouvido a quem não tem nada a te oferecer da parte de Deus. Você só vai buscar direção para o alvo, direção para o alto. A tua pátria está no céu. Aqui na terra não é o teu lugar. Quem tem metas bem definidas não é levado pelo vento. Sabe aquelas pessoas que são levadas pelo vento de um lado para o outro? Uma hora está aqui, outra hora está acolá, uma hora acredita numa coisa, outra hora acredita em outra, uma hora acredita em um tipo de ideologia, outra hora acredita em outra ideologia, em uma doutrina, em outra doutrina. Pessoas assim, elas são levadas pelo vento. Levadas pelo vento. E a Bíblia vai dizer, em Salmos 1 e 4, não são assim os ímpios, fazendo aqui um contraste com quem serve a Deus. Porque quem serve a Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mas vai dizer assim, o ímpio ele não é assim. Ele é semelhante à moinha que o vento espalha. Quando dá um vento, sai espalhando tudo. Então você tem que ter raízes. Você tem que ter o teu fundamento em uma rocha, para que o vento não venha a te tirar do lugar. Efésios 4:14 diz assim, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então só o que tem hoje são homens astutos que servem ao próprio ventre e que ficam tentando enganar as pessoas incautas, as pessoas leigas que não conhecem a palavra de Deus, para tentar levá-las de um lado para o outro. Todo vento de doutrina, uma hora carrega para um lado, outra hora carrega para o outro. Não, crente, nós temos que ter raízes fincadas, de preferência em uma rocha. E essa realidade só acontece na vida cristã, né? Raiz em uma rocha. Na natureza não acontece não, mas na vida cristã acontece. Raiz na rocha, a rocha da palavra de Deus, a rocha que é Jesus. Quem tem metas definidas sabe onde quer chegar. Quem tem meta definida sabe onde quer chegar. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 26 e 27. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu próprio corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então Paulo ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. Mesmo que ele estivesse saindo, pregando, evangelizando, fazendo missão, mas ele estava preocupado com ele próprio. Ele vai dizer, eu esmurro, mas não ao vento. Eu luto, mas não de uma forma indecisa. Eu vou para a batalha, mas sabendo a qual batalha eu pertenço, a quem eu devo batalhar, a quem eu devo pelejar, para que ele mesmo não fosse ficar reprovado. Ele tinha um objetivo muito bem claro na sua vida. Então nós temos que buscar isso, ter objetivos na nossa vida. Porque
se não estivermos esmurrando o ar, nós não vamos estar lutando a verdadeira batalha para a qual Cristo nos chamou. E a última coisa, no que eu acredito? No que você acredita? Quem não tem certeza na vida é indeciso, é dúbio. Em que você acredita? Quem não tem certeza do que acredita vai se amoldando a tudo que encontra pela frente. Tudo que vê pela frente acha legal, acha interessante e se amolda aquilo. Se é um tipo de pensamento, eu acho isso interessante, vou ver como é que é. Aí vai se amoldar aquilo. Se vê um outro pensamento, se sente atraído por aquilo e vai para... E a pessoa muda constantemente. Toda vez que você vê a pessoa, ela está diferente, ela acredita em algo diferente, ela está com uma aparência diferente, com um modo de falar diferente, com um modo de comportamento diferente. Isso são pessoas que não têm metas, não têm objetivos, não têm uma crença clara, não acredita com convicção, identidade. É isso que nós temos que ter. Quem sabe no que acredita tem identidade. Voltando para o Daniel. Daniel tinha identidade. Ele disse, eu não vou me contaminar com a mesa dos babilônios. A minha identidade é outra. Eu sirvo a um outro Deus. O meu tipo de alimentação é outra. O crente se alimenta da palavra de Deus. Não se alimenta de ideologias mundanas, seculares, de jeito nenhum. 2 Timóteo 1,12, Paulo escreve assim, por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que para guardar o meu depósito até aquele dia. Bendito seja o Senhor. Podemos dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Somente as pessoas que não têm convicção de fé, que não sabem em quem estão crendo, é que estão por aí desesperadas, sabe? Que estão aí alvoroçadas, porque templo está fechado, porque templo isso, porque templo aquilo. De jeito nenhum, isso é um momento difícil que vai passar. Pior foram os cristãos na igreja primitiva, que foram perseguidos de verdade. Ninguém está sendo perseguido aqui, de jeito nenhum. Isso não é perseguição, de forma nenhuma. E aí as pessoas estão alvoroçadas, recorrendo a todos os homens da terra, a políticos, a juízes, a ações, para tentar fazer com que os templos sejam reabertos. Os templos serão reabertos sim, mas não agora, porque a batalha contra essa doença depende de todos, depende de mim e de você. Então nós temos que saber em quem nós temos crido e que Deus não nos desampara. Mateus 16, 15 e 16. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Como você apresenta Jesus para as pessoas? Simão vai dizer para ele, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quem você está dizendo por aí? Porque a primeira vez que as pessoas viram e encontraram os cristãos ali andando como se fosse Jesus, chamaram eles de pequenos cristos. Não. Essas pessoas, elas imitam tanto Jesus, que são pequenos cristos, são cristãos, são cristãs, e é isso que nós temos que saber, o que nós somos, o que nós temos feito. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, mas você pode responder, você mesmo, você mesma, quem eu sou? Porque nós somos coisa muito boa nas mãos de Deus. Mas para isso nós temos que estar convictos da nossa fé. Nós temos que estar acreditando plenamente no Senhor, no seu poder e na sua atuação. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar, graças a Deus. E nós estamos felizes, porque estamos tendo essas oportunidades de alcançar algumas pessoas com a palavra do nosso Deus. Eu vou convidar aqui o irmão Auricélio para ele trazer um louvor, glória a Deus, para nós adorarmos ao nosso Senhor. Bendito seja Deus. Auricélio vai trazer aí um louvor para nós adorarmos ao nosso Deus. Glória a Jesus. Shalom! Shalom! Me ouve bem, pastor? Alto e claro, irmão. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de louvor. Amém.
Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eternas. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Amém, pastor. Obrigado pela oportunidade. Nada, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado também pela força. Glória Glória a a Deus. Deus. Jesus te Amém. abençoe. Irmãos e irmãs, infelizmente o nosso tempo aqui está acabando, mas desde já eu quero agradecer a sua presença, que Deus venha te abençoar, que Deus venha a guardar a tua vida, a vida dos teus familiares, e amanhã às 7h30 estaremos novamente com a nossa live. Amanhã terá um convidado para nos trazer a palavra do Senhor. Desde já meus agradecimentos a todos e a todas que estiveram conosco. Amém. Muito obrigado. Que Deus venha a te abençoar de uma forma muito poderosa. Não dá para mim ir nomeando aqui as pessoas, porque o tempo já está acabando. Mas que Jesus te abençoe. E amanhã às 7h30
estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus.